Reservatórios de água fria potável, tubulações de limpeza, extravasão e de aviso. Os reservatórios de água fria ou quente devem ser dotados de tubulação de limpeza para permitir seu esvaziamento. Na tubulação de limpeza deve haver um registro de fechamento em posição de fácil acesso e operação, situado próximo à saída do reservatório. Para facilitar a impermeabilização e a operação de limpeza, o reservatório moldado no local deve ter cantos internos arredondados ou chanfrados e fundo com superfície dotada de ligeira declividade no sentido do bocal ou flange da tubulação de limpeza. Os reservatórios atmosféricos de água fria devem ser providos de tubulações que permitam a extravasão do volume de água em excesso em seu interior, caso o nível ultrapasse a cota operacional máxima prevista, de modo a impedir a ocorrência de transbordamento ou a inutilização do dispositivo de prevenção ao refluxo previsto, devido à falha do componente destinado à interrupção do abastecimento. O diâmetro interno da tubulação de extravasão deve ser suficiente para escoar o volume de água em excesso em regime de escoamento livre e impossibilitar o bloqueio pelo ingresso eventual de partículas porventura flutuantes na superfície líquida de água armazenada no reservatório. Em reservatórios atmosféricos de água fria devem ser previstos meios, tal como tubulação de aviso de extravasão, para alertar a ocorrência de falha no componente destinado ao controle da entrada de água e manutenção do nível desejado sempre que houver elevação da superfície acima do nível operacional máximo previsto. As extremidades de jusante das tubulações de extravasão de aviso de extravasão, quando adotadas, devem ser providas de meios que limitem o ingresso de vetores de doenças de veiculação hídrica ao interior do reservatório, como telas ou malhas de material resistente às condições de exposição. Neste caso, a área de passagem das frestas de abertura deve ultrapassar a área da seção interna da respectiva tubulação. Sugestão de meio de proteção da extremidade de tubulação de extravasão e aviso de extravasão com tela. Então tá aqui a tela, né, que é para não entrar bicho. A tubulação de aviso de extravasão, quando adotada, deve descarregar imediatamente após a água alcançar o nível de extravasão no reservatório. A água deve ser descarregada em local adequado, de forma prontamente constatável. A tubulação de aviso de extravasão, quando adotada, deve ser convenientemente derivada da tubulação de extravasão em local que a impeça de escoar a água proveniente da operação de limpeza do reservatório, evitando seu entupimento, caso seja de diâmetro reduzido, bem como o despejo de sujeira no local previsto para o deságue. O diâmetro interno da tubulação de aviso de extravasão, quando adotada, deve ser suficiente para impossibilitar o bloqueio pelo ingresso eventual de partículas porventura flutuantes na superfície líquida da água armazenada no reservatório. As águas das tubulações de extravasão, de limpeza e de aviso de extravasão, quando adotada, deve ser descarregada em condições que impeçam refluxo e conexão cruzada e em local onde não haja possibilidade de gases e ar potencialmente contaminados ingressarem no reservatório por meio destas tubulações. É vedada a sua interligação direta com tubulações nos sistemas prediais de esgoto sanitário e águas pluviais. Reservatórios de água fria potável. Previsão de meios para inspeção, manutenção e limpeza. O reservatório deve ser projetado de forma a garantir sua efetiva operação, verificação e manutenção de forma mais simples e econômica possível. O reservatório deve permitir que o seu interior seja facilmente acessado, verificado e limpo. O acesso para verificação e limpeza deve ser garantido por meio de abertura com dimensão suficiente.
O espaço para prever em torno do reservatório deve ser suficiente para permitir a realização das atividades de verificação e manutenção, garantindo a movimentação segura da pessoa encarregada de executá-las. Sistemas de recalque e de pressurização. Na definição dos sistemas de recalque e de pressurização e na localização dos reservatórios e bombas hidráulicas, deve-se considerar o aproveitamento mais eficiente da pressão disponível. Os sistemas de recalque e de pressurização devem possuir no mínimo 2 bombas com funcionamento independentes entre si, com vistas a assegurar o abastecimento de água em caso de falha ou desativação de uma delas para manutenção. Os sistemas de recalque e de pressurização devem permitir o funcionamento simulado de qualquer uma das bombas ou dispositivos elevatórios para efeito de teste de operação. A localização e a disposição dos sistemas de recalque e de pressurização devem ser definidas em projeto, levando-se em conta a redução dos efeitos da transmissão de vibração e de ruído, dimensões suficientes e facilidade de acesso para permitir verificação e adequada manutenção, a ventilação ambiente suficiente para permitir a dissipação de calor dos equipamentos e local dotado de drenagem para atender eventuais vazamentos. Deve-se evitar a formação de vórtice de água e a entrada de ar em tubulação de sucção de sistema de recalque ou diretamente em bomba submersa. Deve-se prever proteção da entrada da tubulação de sucção de sistema de recalque contra possível ingresso de objetos e detritos. As bombas devem ser selecionadas de modo a não possibilitar cavitação e devem operar com melhor desempenho dentro de suas faixas de trabalho. A perda de carga imposta ao escoamento por dispositivo de proteção instalado na extremidade da tubulação de sucção de sistema de recalque dentro do reservatório deve ser considerada para efeito de verificação do valor da pressão dinâmica absoluta disponível no bocal ou flange de sucção da bomba do sistema de recalque. A extremidade da tomada de água de tubulação de sucção deve ser posicionada elevada em relação ao fundo do reservatório ou do respectivo poço de sucção, quando existir, para evitar a aspiração de eventuais resíduos porventura depositados. A fim de evitar a presença de água sem renovação dentro das tubulações e do corpo de bomba que permaneça inoperante por longos períodos sob a ótica da preservação da qualidade sanitária, as bombas do sistema de recalque e as do sistema de pressurização devem ser projetadas para ter alternância automática entre partidas consecutivas. As bombas não submersas, quando adotadas, devem ser projetadas de modo que os respectivos motores fiquem protegidos contra o ingresso de água, como a água proveniente de eventuais vazamentos de tubulações que porventura gotejem do próprio componente de vedação em relação ao seu desgaste e advinda do despejo de tubos extravasores, saídas de limpeza e avisos de extravasão. Onde esta condição for impraticável, os motores das bombas devem ser especificados com um grau de proteção adequado. Os sistemas de recalque e de pressurização não podem provocar ruídos nem propagar vibrações aos elementos das edificações em níveis que ultrapassem os especificados na BNT 10.152. Deve ser previsto meio adequado para atenuar ou evitar a transmissão das vibrações da saída de bomba hidráulica para a tubulação de recalque e consequente ruído dela proveniente. O consumo de energia com bombas hidráulicas em sistema de recalque e de pressurização deve ser minimizado mediante a correta escolha da bomba, observando-se as características de desempenho segundo os condicionantes de projeto, selecionando-se marca, modelo, rotação nominal e diâmetro de rotor que correspondam ao maior valor de rendimento possível entre as várias alternativas consideradas.
Sistemas de recalque comuns a duas ou mais torres devem ser acionados de forma que as operações de partida e parada sejam feitas com variação gradual de rotação das bombas. Sistemas de recalque comuns a duas ou mais torres devem ser projetados de modo que haja alternância automática na primeira bomba que entre em operação, que uma das bombas seja reserva de qualquer das demais e que uma bomba defeituosa possa ser automaticamente isolada, neste caso gerando alarme sonoro ou visual da ocorrência. As bombas de sistema de recalque comuns a duas ou mais torres devem ser selecionadas de forma que a sua curva de desempenho corresponda à faixa de melhor rendimento ao operarem, seja com vazão mínima, seja com a máxima. Em sistemas de recalque, deve-se utilizar comandos de acionamento e desativação automáticos condicionados ao nível de água nos reservatórios. Estes comandos devem também permitir o acionamento manual para a operação de verificação e manutenção. Os sistemas de recalque e de pressurização não podem ser acionados na condição de nível d'água mínimo operacional no reservatório, que os abastece para evitar que a bomba opere na ausência de água e se danifique. O sistema de pressurização deve ser montado de forma a garantir a continuidade do abastecimento. Deve ser previsto um desvio bypass com válvula de retenção e sem válvulas de bloqueio, de forma que o abastecimento por gravidade seja automático na falha ou parada da bomba para manutenção. A entrada em funcionamento do sistema de pressurização não pode comprometer o abastecimento de outras prumadas, especialmente quando o barrilete contar com filtros instalados antes das derivações. Neste caso, a alimentação do sistema de pressurização pode ser feita, por exemplo, por tubulação exclusiva diretamente no reservatório. O sistema de pressurização deve contar com dispositivos capazes de admitir ar na tubulação quando de seu esvaziamento, de expulsar o ar nas operações de enchimento e de expulsar bolhas que se formem durante sua operação normal. O mercado oferece válvulas denominadas válvulas ventosas de tríplice função, que fazem as três operações, mas nada impede a aplicação de equipamentos que desempenhem separadamente cada uma dessas funções.